volta aos cinemas e homenageia a franquia de horror de sucesso, a nostalgia e o legado de Wes Craven, com novos personagens carismáticos, enquanto os originais retornam às raízes em uma nova história que causa euforia, angústia e ansiedade para saber quem está por trás da máscara Ghostface. Posso dizer que as expectativas são atendidas e o filme vai um pouco mais além ao brincar com a metalinguagem em sua narrativa, que sabe carregar o fator surpresa. Pânico retornou e do melhor jeito possível. Oi gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Camila, sejam muito bem-vindos ao canal do Pipoca na Madrugada. E no vídeo de hoje eu venho falar sobre Pânico, um dos filmes de terror mais esperados de 2022 e que finalmente está em cartaz nos cinemas. A primeira parte desse vídeo é sem spoilers, eu vou dar um geralzão sobre a história, a narrativa, o que eu achei dos personagens. E a segunda parte do vídeo é com spoilers, mas eu aviso vocês quando este momento chegar. Então, se vocês querem saber mais sobre o filme Pânico, continue assistindo ao vídeo. Já aproveita, deixa o seu like aqui pra mim, porque é muito importante eu vou saber se você gosta desse tipo de conteúdo. E se inscreva aqui no canal para não perder nenhuma novidade que eu postar aqui. Sobre nova direção e com produção executiva do Kevin Williamson, que roteirizou o primeiro Pânico de 96 e duas das sequências, o novo Pânico se passa 25 anos após o primeiro massacre na cidade de Woodsboro, em que um novo assassino veste a máscara do Ghostface e aterroriza o local, deixando um rastro de sangue por onde passa, despertando o medo dos novos moradores, que iniciam uma investigação para saber a identidade desse vilão. E eles vão contar com a ajuda do trio de protagonistas originais, a Sidney, o Dewey e a Gale, que retornam para acabar com este mal mais uma vez. Antes de mais nada, eu preciso dizer que se você for assistir ao novo Pânico, é necessário assistir os 4 primeiros filmes da franquia, uma vez que os novos personagens e a narrativa fazem uma conexão super forte com os filmes anteriores. Dito isso, essa sequência surpreende em vários aspectos, seja na construção da trama, que faz a gente compreender a razão para esse assassino surgir novamente, a conexão que a história faz com a franquia, os ótimos novos personagens que ganham carisma com a atuação de um elenco muito bem escolhido e o retorno do trio de protagonistas, que ganham uma justificativa convincente para retornar à cidade e encarar esse mal de novo. Assim, o primeiro ponto positivo de Pânico está na construção da narrativa, que zomba da franquia, zomba de si mesmo, faz piadas com a própria história, brinca com a metalinguagem e ao mesmo tempo que ela brinca com a própria narrativa, com as próprias piadas, ela usa isso para divertir o público em vários momentos, em diversas cenas a gente dá risada, mas também o roteiro aproveita dessa oportunidade para analisar a cultura do fandom, onde muitas vezes a gente encontra aquele fã que é fanático, que debocha, que traz um ar tóxico, né, ao criticar com ferocidade a respeito da originalidade de um filme versus a sua sequência, o seu reboot, e que muitas vezes a sequência acaba trazendo um gosto amargo aos apaixonados pela história original. Mas essa análise não para por aí. O roteiro ele aproveita que tá dando aquela cutucada aí sobre a cultura do fandom e utiliza essa oportunidade para desenhar toda a trama, que fará todo sentido aqui ao final do filme. Outro ponto positivo é a forma como o Pânico entrega uma trama nova que se debruça às suas origens ao enaltecer as referências clássicas dos filmes anteriores, como por exemplo a metodologia aplicada nos longas anteriores, e que aqui ela retorna de forma atualizada para desvendar esse mistério. Então, da mesma forma como foi vista anteriormente, tanto os novos personagens quanto o público compreendem a motivação do assassino, que é construída em cima das histórias, né, que moldam o filme. Ou seja, a história da Sidney a gente sabe que virou uma adaptação no cinema, aquela franquia Facada, Stab, e que novamente é mantida aqui nesta nova sequência. Um detalhe muito interessante aqui na história é que o filme ele se diverte ao mencionar e brincar sobre os clássicos filmes de terror dos anos 80 e 90, como Halloween, Sexta-feira 13, junto com os filmes que marcam aí a geração pós-terror. Inclusive a personagem Tara cita esses filmes para poder enaltecer todo o seu conhecimento sobre esse gênero, como A Bruxa, Hereditário, Babadook, os filmes do Jordan Peele, entre outros. Então o filme ele ganha um início triunfal com aquela famosa sequência que a gente vê o Ghostface atacando a sua primeira vítima, como a gente viu também nos trailers e nos materiais divulgados,
Como essa sequência foi muito divulgada nos trailers e outros materiais, talvez o impacto seja um pouco menor, mas ainda assim dá muito gosto de ver essa sequência no cinema. Inclusive, o começo desse filme ele é bem introdutório, apresenta os novos personagens e faz a gente entender a conexão deles com a franquia, ou seja, cada rosto ali não tá de forma aleatória, a gente entende a função de cada personagem, como por exemplo a Samantha, que é a grande protagonista do novo Pânico, seu namorado Rich, a Tara, que é a primeira vítima do Ghostface, e seus amigos, né, o Chad, a Mid, a Amber, a Liv, o Wes, entre outros. Aliás, eu preciso ressaltar as atuações que estão ótimas, eu acho que o filme trouxe um elenco maravilhoso aqui, os novos personagens ganham seu merecido destaque aqui na tela, em que alguns se sobressaem um pouco mais que os outros, e isso vai de acordo com um destino traçado para cada um. Já o trio original, a Sidney, a Gay e o Dewey, são bem introduzidos aqui nessa nova trama, em que o público fica ciente do status da vida de cada um, ganha novas informações e o que aconteceu com eles nesses últimos anos, além da justificativa convincente que faz o trio retornar às raízes, especialmente a Sidney, uma vez que ela já enfrentou esse mal 4 vezes. Aliás, a atuação dos protagonistas originais continua formidável. A atriz Neve Campbell retorna como a velha e boa Sidney Prescott, só que aqui ela tá muito mais experiente no assunto, ela sabe como e quando agir, mesmo com o assassino atacando ali a qualquer momento. A atriz Courtney Cox continua fabulosa no papel de Gale, que continua mergulhada aí no mundo das notícias e não perde a oportunidade de um bom furo de reportagem. Ela continua com aquele seu lado ousado e teimoso, mas tá mais comedida aqui nesse filme, em que mergulha mais no lado pessoal e dramático da personagem, o que eu particularmente gostei. Já o ator David Arquette retorna como Dewey, em que a gente vê que o personagem ele carrega ali o peso nas costas, né, e todas as cicatrizes por ter aguentado tudo que ele aguentou. Ele enfrentou o assassino 4 vezes, levou um monte de facada nesses últimos anos, né, ele viu vários massacres na cidade acontecer, né, ele foi vítima, ele também teve que enfrentar como xerife também da cidade, e aqui ele tá mais altruísta, né, o lado altruísta dele fala mais alto e ele acaba se tornando o líder desse novo grupo que vai ajudar os novos personagens a descobrir quem é esse assassino. O trio original não aparece instantaneamente aqui no filme, existe um momento exato para eles serem introduzidos na trama, né, junto com a justificativa plausível que fazem eles retornarem à cidade e se tornarem os novos mentores desse novo grupo. Com relação ao próprio Ghostface, Pânico acerta em cheio a entregar um assassino que continua macabro, só que aqui eu achei que ele tá muito mais frio, calculista nas suas ações, e isso faz o filme entregar sequências de suspense ainda maiores, em que a gente fica com aquela angústia de saber se o assassino vai aparecer na hora ou não. Então a expectativa pelo pior é 3 vezes maior aqui nesse filme, que sabe brincar com o sentimento do espectador, que fica ali naquela expectativa se algo vai acontecer ou não, principalmente quando os clichês de terror acontecem aqui, né? A trilha sonora aumenta, a gente fica naquela expectativa, putz, o assassino vai aparecer, vai atacar, não aparece, e quando você acha que não aparece, ele ataca, então fica nesse vai e vem que é muito interessante e funciona direitinho. As mortes são boas e essas cenas são bem sangrentas, em alguns momentos são bem expositivas, gráficas, nítidas, como por exemplo o momento em que o assassino pega uma das vítimas e enfia a faca no pescoço dela, né? E a gente vê a faca atravessar o pescoço milimetricamente, bem devagar. Então é uma cena que causa uma angústia daquelas. Sobre o final, eu posso dizer que ganha um tom bem tarantinesco, bem exagerado. É muito divertido de acompanhar. Também causa uma angústia 3 vezes maior do que a gente já estava sentindo no desenvolvimento da história. A gente se surpreende com quem morre e também se surpreende com quem sobrevive. No geral, eu gostei bastante do final, eu acho que atende às nossas expectativas e surpreende bastante. Agora vamos para a segunda parte do vídeo, que vai ter spoilers. Eu vou falar com detalhes a respeito dos personagens, suas conexões com a franquia, vou falar quem é o assassino e também sobre o final. Então,
Agora é com spoilers, beleza? Então bora lá! Depois que a gente assiste o filme, a gente fica questionando por que o título é Pânico e não Pânico 5, como foi Pânico 2, 3 e 4. Então depois de assistir, a gente vê que o título indica a possibilidade da história revisitar as suas origens, o que de fato acontece, e essa é uma das grandes motivações que constrói toda a narrativa deste filme. Além de criticar e analisar a cultura do fandom, né, em que o fã fica ali discutindo e que o filme original é muito melhor que a sequência e o reboot, o filme ele usa desse deboche, né, dessas piadas até de si mesmo para fazer a gente entender a razão desse novo massacre acontecer em Woodsboro, uma vez que a última sequência da franquia Facada foi um desastre total. As críticas massacraram e os fãs ficaram completamente insatisfeitos. Assim, tanto o espectador quanto os novos personagens descobrem que essa é a razão, a motivação do assassino que deseja reescrever a história, revisitando a história de origem, assim como o novo Pânico revisita e se conecta com o Pânico de 1996. Com isso, o público ele ganha uma compreensão maior sobre os novos personagens e as suas conexões com os filmes anteriores, como é o caso da Samantha e da Tara, que a gente descobre lá no início do filme que elas são irmãs e que a Sam abandonou a cidade há muitos anos quando ela descobriu que ela é filha do Billy Loomis, né, que a sua mãe teve um caso com o assassino do primeiro filme e escondeu esse segredo do pai que criou as meninas. E aqui no filme a gente descobre que a Sam ela tem visões com o Billy e ela teme, né, de carregar a mesma personalidade do pai biológico, uma vez que ela é filha de um serial killer. Aliás, eu gostei bastante da participação do ator Scott Ulrich no papel de Billy. Ele ganha um bom rejuvenescimento aqui, né, nesse filme, né, já que o personagem morreu ainda jovem, ele ainda estava na escola e seria muito estranho se ele aparecesse aqui envelhecido. Uma das maiores surpresas para mim aqui no filme foi descobrir que a Sam é filha biológica do Billy Loomis, né, o grande assassino aí do início dessa franquia, e foi um elemento super positivo aqui no filme, justamente por eu também não ter corrido atrás de teorias, vazamentos, então para mim tudo foi uma surpresa, junto com a boa atuação da atriz Melissa Barreiro, né, que entrega uma boa protagonista, que faz a gente duvidar dela em vários momentos, se ela vai se tornar a Final Girl, se ela vai morrer repentinamente, ou se ela vai se tornar a grande vilã aqui da história, já que o instinto de serial killer tá no seu DNA. E uma curiosidade é que a personagem se chama Samantha Carpenter em homenagem a John Carpenter, que é o criador da franquia Halloween. Quando o segredo da Samantha vem à tona, o público entende por que a Tara foi atacada lá no início do filme. Aliás, essa sequência inicial faz todo mundo acreditar que a Tara morre no começo do filme, assim como aconteceu em Pânico de 96, em que a personagem estrelada pela Drew Barrymore chocou todo mundo, né, quando ela morre no início do filme. Isso chocou e impactou bastante na época da estreia do filme. Só que o novo Pânico, ele surpreende novamente ao deixar a Tara viva no filme e ela se torna uma das Final Girls da história. Conscientes da conexão da Tara e da Samantha, o filme ele introduz todo o restante dos personagens, né, que tem um laço importante aqui com a franquia. Então logo no começo a gente descobre sobre os irmãos gêmeos, a Mindy e o Chad, que são filhos da Martha, irmã do Randy, que a gente conheceu lá nos 2 primeiros filmes da franquia Pânico. E aqui a gente entende a expertise que a Mindy tem ao falar sobre cinema, filme original versus sequência, reboot, em que ela atua em uma das minhas cenas favoritas aqui do filme, em que ela começa a especular as primeiras motivações do assassino e apontar os possíveis suspeitos. E da mesma forma que a Mindy faz isso, a gente viu o Randy fazer isso em Pânico 1 e 2. E, inclusive, nesse momento e em outros também do filme, a gente tem várias referências clássicas que são sensacionais de acompanhar. Apenas assistam este filme. E da mesma forma como o Randy sobreviveu no primeiro filme, os sobrinhos também sobrevivem aqui nessa sequência. Eu achei bem legal esse paralelo que eles fazem de tio e sobrinho. E as atuações aqui dos atores que interpretam a Mindy e o Chad estão sensacionais. Eles trazem carisma misturados a esperteza e deboche, em que mesmo os personagens cientes do que está acontecendo, cientes das regras desse jogo do assassino, eles acabam caindo aí nos ataques do Ghostface. Eles
sofrem um bocado aí, mas conseguem dar a volta por cima. Já no time de quem não sobrevive das facadas do Ghostface está o personagem Wes, interpretado pelo ator Dylan Minetti, que é filho da Judy Hicks, que é a atual xerife da cidade e uma personagem que foi introduzida lá em Pânico 4. Essa sequência da morte deles é bem interessante, a trilha sonora vai aumentando, vai causando aquela expectativa, aquela angústia, né, de saber se quem vai morrer, quem vai sobreviver, se os dois vão sobreviver, os dois vão morrer. É uma sequência muito boa. E uma outra curiosidade aqui é que o personagem se chama Wes, em homenagem ao Wes Craven, quem dirigiu os 4 primeiros filmes Pânico. Quem também não sobrevive ao Ghostface é um personagem chamado Vince. Ele ganha uma mera conexão aqui com os demais personagens, mas eu confesso que esse Vince é um personagem bem aleatório. Se ele não existisse, não faria a menor diferença. Ele é apenas aquela vítima que estava no lugar errado na hora errada. Infelizmente, ele só foi mais um ali da facada do Ghostface. E também quem morre pelas mãos do Ghostface é a Liv, a namorada do Chad, em que ela é assassinada no exato momento em que a identidade do assassino é revelada. E, infelizmente, quem também está na lista é o Dewey, que morre pelas mãos do Ghostface numa sequência muito boa que acontece no hospital, em que ele salva a Samantha e a Tara e ele retorna para poder atirar na cabeça do Ghostface, que é um método aplicado pela Sidney desde o início. No entanto, né, essa atitude do Dewey é tardia e o Ghostface ataca o personagem e mata, deixando a Gale completamente devastada e chocada por ter perdido o seu amigo e parceiro. Inclusive, o filme ele entrega o status do Dewey e da Gale, que a gente sabe que eles eram casados, mas aqui eles já estão separados. A Gale ela tá trabalhando num telejornal em Nova York, enquanto o Dewey ele tá recluso, introspectiva e escondido em Woodsboro, em que ele já não é mais o xerife da cidade, ele tá aposentado, então a gente entende aí todo esse lado solitário do personagem e que volta a viver quando ele vai atrás desse novo assassino. Mas a cumplicidade desses dois personagens ainda se mantém firme e forte aqui nesse filme. Aliás, é a morte do Dewey que é a grande motivação que faz a Sidney retornar para a cidade, uma vez que ela segue com a sua vida feliz, ela tá casada e com 2 filhas. E aqui a gente descobre que a Sidney se casou com Mark, que é o detetive de Pânico 3, interpretado pelo ator Patrick Dempsey, mas infelizmente ele não aparece aqui nesse novo filme. É no terceiro ato de Pânico que temos os novos e clássicos personagens reunidos para acabar de vez com esse Ghostface, que, seguindo as regras da franquia, é sempre um conhecido e nunca somente um. Tanto a descoberta da identidade dos assassinos quanto o desfecho de Pânico ganham a mesma ambientação do primeiro filme de 96, que é a casa do Stu, o cúmplice do Billy. E aqui a gente descobre que o Ghostface é a Amber, a amiga da Tara, e que seu cúmplice é o Rich, o namorado da Samantha. A Amber e o Rich eles são completamente fanáticos pela franquia Facada, que ganhou uma última sequência horrorosa. E insatisfeitos com o destino do seu filme favorito, a dupla decide reescrever a história se baseando na trama original, assim como o longa Pânico se baseia e revisita o Pânico de 96, brincando com essa metalinguagem que a gente vê aí o tempo todo no filme. Essa sequência ela ganha uma atmosfera de suspense em que o nosso medo aumenta ainda mais, né? Uma vez que a gente fica naquela agonia, putz, será que mais um personagem importante vai morrer? Se os vilões morrerem não tem problema, mas os outros não podem, então a gente fica naquela expectativa. O ator Jack Quaid, que tá super em alta por conta da série The Boys, ele desperta um lado sádico e cínico do seu personagem, que ainda implanta aquela sementinha da desconfiança, né, ao falar ou indicar que a Tara possa ser a assassina, uma vez que a irmã acabou guardando ressentimentos por ter sido abandonada pela Samantha. Então eu achei muito legal o filme fazer essa jogada, né, através do personagem e implantar essa sementinha da discórdia. O final ele é bem surpreendente, ganha um tom tarantinesco à la Quentin Tarantino, em que de um lado a gente vê a Samantha finalmente matando o Rich e se livrando das visões que ela tem do pai do Billy, que no fim das contas acaba ajudando a personagem nessa execução final. E do outro lado a gente tem a Sidney e a Gale num confronto brutal com a Amber, que morre de um jeito sensacional. Ela cai em cima do fogão, começa a se queimar, ela não morre, ela só morre quando leva um tiro na cabeça, dado por quem?
pela Tara. Pânico reintroduz seu universo de horror slasher de uma forma satisfatória para uma nova geração, com uma história sádica, divertida e sangrenta, em que os novos personagens são carismáticos e trazem um ótimo equilíbrio à trama, junto com um trio clássico de protagonistas que entregam uma experiente mentoria para esse novo grupo, inovando e honrando todo o legado da franquia Pânico. Então é isso, gente. Essa foi a minha crítica sem e com spoilers sobre o novo filme Pânico. Comenta aqui embaixo se vocês pretendem assistir esse filme e se já assistiram, comentam aqui o que vocês acharam da história. E se vocês gostaram desse vídeo, deixa o seu joinha, compartilha o vídeo com seus amigos, me siga nas redes sociais pra gente conversar mais e, é claro, se inscreva aqui no canal para não perder nenhuma novidade. Um beijão e até a próxima!